Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, então hoje finalmente eu vim falar sobre a série The Mortal Instruments e a incrível conclusão que eu finalmente cheguei e é uma das melhores séries que eu já li, com toda certeza. Bom, então ontem eu terminei de ler o incrível, maravilhoso City of Heavenly Fire. Já esse aqui eu já posso falar que foi o melhor livro da série pra mim. Ele é um livro super rápido de ser lido, apesar do tamanho dele e dos capítulos serem enormes. Os últimos capítulos têm em torno de 40, 50 páginas, mas é incrível, espetacular, gente. A Cassandra Clare, nesse livro aqui, ela não parou um momento. Toda hora tinha alguma coisa acontecendo e esse livro aqui é guerra. Mas eu vou então dar uma passada super rápido por todos os livros, sem spoiler, ok? E aí depois eu vou chegar nesse aqui. Depois eu quero fazer alguns comentários, principalmente sobre o último livro, com você aí que já leu, e aí vai ser a sessão spoiler do vídeo. Ah, quase esqueci de falar que eu também vou falar sobre o The Infernal Devices nesse vídeo, ok? Acho que a maioria das pessoas sabe minha história com The Mortal Instruments, então eu comprei toda a série quando eu tava lá nos Estados Unidos, porque eu ouvia muita gente falando bem e falando que esse aqui não era... os livros não se tratavam de romances muito melosos. Confiei e assim, comprei a série toda, porque eu sempre sou louco, né? Eu sempre compro a série toda e aí, às vezes, né, me decepciona. Às vezes a série me decepciona no primeiro livro e aí fudeu, né? Isso aconteceu com Percy Jackson, por exemplo. Mas foi totalmente o contrário do que aconteceu com The Mortal Instruments. Eu peguei esse primeiro livro aqui, que, né, comparado com os outros, é um dos mais finos. Eu li, assim, super rápido. E fazia muito tempo que eu não ficava tão empolgado com uma série a partir do primeiro livro da série. Esse livro, ele tem vídeo aqui no canal eu falando sobre ele. E eu simplesmente me apaixonei já no primeiro livro pelos personagens. Os personagens da Cassandra Clare são super bem construídos, assim, a personalidade deles é muito carismática. E é uma das coisas que eu tava sentindo saudade em séries. Pelo menos eu não li muitas séries na minha vida. Geralmente são livros, assim, que são somente um livro, que eles não têm continuação. Mas esse aqui eu falei assim, eu preciso ler o próximo. Então praticamente essas férias, pessoal, foi minha vida lendo todos os livros da Cassandra Clare. Eu só não li ainda o The Bane Chronicles, que são as crônicas de Bane. Não li aqueles contos também que ela soltou depois sobre o Simon. Mas a gente vai chegar lá. O segundo livro, então, eu fiquei super surpreso, né? Eu fiquei mega surpreso, porque a maioria das pessoas falava que esse livro aqui, ele era o mais chatinho. E não, esse livro pra mim superou o primeiro, ele é muito bom. E como eu disse, a narrativa da Cassandra Clare é muito boa. E é uma das razões porque você não quer parar de ler. Tipo, não consigo. E é incrível, é simplesmente maravilhoso. Esse livro aqui... Quase estava esquecendo de falar. A maioria dos livros da Cassandra Clare terminam com um super cliffhanger. E... ai meu Deus, é simplesmente maravilhoso. E a Vestas, o que acontece? Ele não tem aquele... como eu posso dizer? Ele não tem aquele sentimento de livro... de segundo livro de trilogia. Porque acho que a maioria das pessoas sabem, mas esse livro aqui era pra ser o segundo de uma trilogia, né? Era pra ser o City of Bones, o City of Ashes e o City of Glass. E aí ia acabar o The Mortal Instruments. Aí o que acontece? Esse livro aqui ele não tem a sensação de um segundo livro de trilogia. Porque ele tem ação, ele tem várias coisas acontecendo e, sabe, a Cassandra Clare dando vários tapas na sua cara. E é muito legal. E aí depois, né, a Cassandra Clare sentiu que ela não tinha conseguido passar todo da história somente para esses 3 primeiros livros. E aí ela resolveu estender, então, para mais 3. E como eu disse num vídeo, acho que foi... eu já não lembro, eu vou marcar aqui o vídeo, que eu disse, né, que a diferença é porque os 3 primeiros é com um vilão e os 3 últimos são com outro vilão. Mas você precisa ler os 3 primeiros, tá? Não são trilogias separadas. O terceiro livro, né, que é o último dessa primeira trilogia, é incrível, é maravilhoso.
Esse aqui ele tem muita ação também, ele já começa com ação, porque tem um ataque ali, ali nos personagens. Pra quem não sabe, gente, eu vou... Porque, como eu disse, tem um vídeo do primeiro livro, então se você não sabe muito bem sobre o mundo dos Shadowhunters, eu explico melhor no vídeo que eu falo do primeiro livro. Mas aqui, eu só posso dizer que ele já começa com um ataque ao Instituto, e tendo que abrir ali um portal, e... Ai, é maravilhoso! Eu não quero contar muita coisa, porque, como eu disse, essa parte do vídeo é sem spoilers. Esse livro aqui, meio que o final dele é assim, é como se realmente você estivesse terminando o ciclo dessa primeira trilogia. Só que ela deixa ali um pequeno cliffhanger pra puxar então pra essa outra trilogia. Só que essa última trilogia aqui, ela então fica intercalada com o The Infernal Devices, que também é uma série maravilhosa, que é composta por Clockwork Angel, Clockwork Prince e o maravilhoso Clockwork Princess. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o melhor livro da trilogia dos Clockwork, do Infernal Devices. Como vou ler? É simples. Vamos lá, então. A Cassandra Clare, eu pelo menos preferi ler em ordem de publicação. Então você lê o City of Bones, City of Ashes, City of Glass. Depois você lê o Clockwork Angel, depois o City of Fallen Angels, depois o Clockwork Prince, City of Lost Souls, Clockwork Princess e City of Heavenly Fire, que é espetacular, gente. Eu simplesmente amei esse último livro e ele me fez chorar muito, tipo, muito. Então já fiquem preparados, assim, se você é sentimental como eu, essa série, ela tem tudo, gente. Ela tem humor, tem coisas muito legais acontecendo, mas quando acontece coisa triste, é muito triste. Mas tá, então, o The Infernal Devices eu super recomendo. Essa trilogia aqui, vou falar rapidamente, né? Ela conta a história da Tessa, que é essa daqui da capa. Ela, então, vem de Nova York pra Londres, mas quando ela chega ali, então, no porto da Inglaterra pra encontrar com o irmão dela, porque toda a família dela morreu lá nos Estados Unidos, ela vai pra Inglaterra. Só quando ela chega lá, ela acaba sendo sequestrada por essas duas velhinhas, que chama Dark Sisters. E ela não sabe onde o irmão dela está, e essas The Dark Sisters, elas acabam incitando a Tessa a mostrar alguns poderes que nem a Tessa sabia que ela tinha, que é então o poder de Shapeshift, que seria ali metamorfose? Seria ali transformar em outra pessoa. Tanto que ela tem um objeto dessa pessoa na mão. E é incrível, incrível. O triângulo amoroso que a Cassandra Clare construiu nessa trilogia, eu achei super bem feito. Por quê? Eu não conseguia decidir qual dos dois ela devia ficar. Porque geralmente, por exemplo, em Twilight, eu falava, eu acho que ela devia ficar com Edward. Nesse aqui, por exemplo, gente, não estou comparando, não tem nada a ver com Twilight, essa trilogia, mas eu não sabia se ela devia ficar com Will ou com Jem. Eu não sabia, porque os dois tinham qualidades tão boas e quando você descobre o background do Will, é incrível. Essa história é muito, muito boa. O final desse aqui, uma das coisas assim que eu fiquei tipo, ok, é porque a história em si, o livro tem 550 páginas e a história acaba no 450. A conclusão de toda a coisa que está acontecendo desde o primeiro livro. E aí as 100 últimas páginas é assim, falando o que aconteceu depois do final. E eu achei que 100 páginas foi muita coisa, sabe? E aí enrolou um pouco. Mas o epílogo eu gostei, muita gente não gosta do epílogo desse livro aqui. E eu gostei, achei super triste, mas é muito, muito bacana. E depois veio City of Fallen Angels, que muita gente não gosta desse livro, acha o pior de todos. E, sorry gente, eu gostei, eu não odiei, óbvio que assim... Por exemplo, eu prefiro esse daqui do que o primeiro livro. Até porque aqui a Cassandra Clare, ela foca mais no Simon, que é um dos meus personagens favoritos. Aí o que acontece? Esse livro aqui, ele tem uma pegada muito séria adolescente no começo. E é uma das coisas que eu amei, sabe? Acho que principalmente a segunda trilogia, ela serve muito realmente para uma série.
Porque aqui a construção da personalidade dos personagens e ali os conflitos internos deles é muito maior. A Cassandra Clare explorou muito mais esses personagens que parece que não tinha dado tempo dela explorar tanto na primeira trilogia. E então assim, as 100 primeiras páginas desse livro aqui não acontece muita coisa assim de ação e o mistério que eles têm que resolver. Não, é simplesmente a vida ali dos casais e tudo. Mas é muito, ainda mais que foca no Simon. Então assim, é muito divertido, sabe? Ele morando ali no apartamento de um cara e assim, tem um momento meio seriado quando todos os casais estão com problemas. E aí, tipo, fica o Jace, o Simon e o Jordan ali no apartamento e eles discutindo videogame, sabe? E é muito divertido, gente. Não fica boring. Eu não achei esse livro aqui chato em momento algum. E o final dele, acho que eu falei no vídeo das minhas primeiras impressões, porque eu já tinha lido esse livro aqui. O final dele é um dos maiores cliffhangers que a Cassandra Clare conseguiu colocar na série. O final desse livro aqui, você fala assim, meu Deus, eu preciso pegar o próximo. Só que o duro é que depois desse livro aqui, você tem que pegar o Clockwork Prince, se for na ordem de publicação que você estiver lendo. E, ai, fiquei desesperado, mas chegou lá. E aí eu cheguei no City of Lost Souls. Esse livro aqui, ele começa muito bem, só que assim, os casais nesse livro aqui, Simon e a Izzy nem tanto, mas a maioria deles estão tendo problemas, que é o Malek, que é o Magnus e o Alec, e também a Claire e o Jace, que estão insuportáveis nesse livro. Gente, as cenas de Claire e Jace nesse livro aqui não deu, assim, sério. Esse livro aqui, o que me decepcionou nele, que eu dei 4 estrelas, não 5, foi pelas partes do Jace e da Clary, porque não deu, eu não consegui engolir. Tem uma parte aqui tão insuportável, quando eles estão ali, num lugar, e não, isso aqui não é um spoiler, é só um diálogo, em que a Clary pergunta pro Jace, porque ele tá, né, ele tá estranho, pra quem lê o livro sabe do que eu tô falando, e aí, ele pergunta se ela gosta dele. E aí ela fala assim, Didn't think I liked you? Jace, when has a girl ever not liked you? Aí ele faz assim com o ombro e Doubtless the lunatic asylums of the world are filled with unfortunate women who have failed to see my charms. Seriously though? Não. Não, aí essa hora eu falei assim, que nojo do Jace, sabe? Nossa, não, gente. Não dei conta, assim, então assim, a parte deles é muito chata, mas o final desse livro aqui é muito bom mesmo. Então vale a pena você passar as partes do Jace e da Clary pra chegar no final desse aqui. E aí tem uma luta da Clary aqui com um certo personagem que ficou muito bacana, que eu falei assim, nossa, sabe, uma cena de novela quase. Muito bom. E aí veio o último pra arrancar todas as lágrimas possíveis que tinha nos meus olhos, porque ele é um livro super grosso e eu li ele em 2 dias, porque... Na verdade 3, porque ocupou um pouco da madrugada. Mas assim, tanto que eu não consegui fazer vídeo logo depois que eu terminei, porque eu passei boas horas sentado pensando sobre o final do livro e como tinha terminado, sabe? The Mortal Instruments acabou. E eu tô muito empolgado pelo The Dark Artifices, mas, sabe, gente, acabou. Esses personagens aqui disseram goodbye pra mim. Eu tô muito triste, fiquei muito triste. O último livro, pra quem se pergunta, ficou como o meu preferido de toda a série, porque ele é ação atrás de ação, muita coisa sendo desvendada, e a batalha final ali ficou muito bom, assim. Você vê que a Cassandra Clare, ela bebeu muito a narrativa da J.K. Rowling em algumas partes aqui. Eu senti isso. Assim, a forma como as pessoas se preparavam pra batalha e a forma como algumas pessoas estavam se defendendo ali. E eu achei super bacana e o final é de quebrar o coração, gente. Se preparem. É muito legal mesmo. Agora vamos para a parte de spoilers, ok? Então se você não leu esses livros ainda, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo, vá ler toda a série e depois volta aqui pra gente conversar mais. Vai ser uma sessão super
curta sobre spoilers, é só pra eu comentar então sobre o geral da série, gente, incluindo com o The Infernal Devices, mas vamos lá. Sim, eu já vou começar pelo último, porque eu não sei o que pensar. Gente, alguém assiste Doctor Who? O que aconteceu com o Simon no final desse livro aqui, eu não conseguia parar de chorar. Na verdade, eu já comecei a chorar quando o demônio lá fala pro Magnus que vai ter que tirar a imortalidade dele e o Magnus vai morrer. E aí ele vai ficar separado do Alec. E aí eu já fiquei comecei, eu falei, não, tudo menos o Magnus. Só que eu estava errado em falar tudo menos o Magnus. Porque aí quando o Simon se oferece, eu falei assim, não, o Simon também não. E, gente do céu, eu nunca fiquei tão desesperado. E assim, quando o demônio fala, I have to take your memories. Eu falei assim, não, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. E é muito triste. Aí que eu falei de Doctor Who, vocês lembram da Donna? O que acontece com ela? Bom, pra quem não sabe aí, pra quem não assiste seriado, existe a Donna, que é uma das companions do Doctor, e que no final, o Doctor tem que apagar todas as memórias que ela tem dele. E praticamente foi isso que aconteceu com o Simon. E, meu Deus, eu chorava tanto. Eu falei assim, não, apagou todas as memórias do Simon e ele não vai lembrar, gente. E pra mim isso é pior do que uma morte, sabe? Porque assim, ele não se lembra deles, ele não vai se lembrar de nada que ele passou com a Isabel, ele não se lembra que a Clary é a melhor amiga dele. E nossa senhora, sofreu, meu coração sangrou nessa hora, porque não tava acreditando. A parte que o Jordan morre, e aí depois a Maya revela que ela ia terminar com ele. Eu fiquei tipo, what? O que que... E assim, e aí agora no final, né, ela meio que acaba ali com um Bat. Pelo menos, né, o Jordan morreu pensando que a Maya ainda gostava dele. Mas, né, foi uma coisa real, assim, né, porque, gente, o que aconteceu com... O que ele fez com ela, talvez ela falou que perdoou, mas talvez o coração dela, né, não conseguiu perdoar. Então, assim, eu entendo, mas muito triste. E, assim, a cena, gente, em que o brother Zachariah, né, que a gente descobre que é o Jem, e, assim, ele aparece muito nesse livro aqui, muito incrível, e tem muita parte que menciona o Will. Que dor no coração! Muito bom. Eu já dá vontade de chorar só de lembrar, assim, quando... eles mencionam Will e como como o Jem, ele sempre foi fiel ao Will, mesmo depois da morte dele. Temos a aparição da Tessa, mas é bem no finalzinho também. A hora das Iron Sisters, que hora foda, quando o Sebastian tá lá e aí eles veem que tá derramando, o Heavenly Fire tá saindo ali do Jace. E aí elas olham pro Sebastian e falam tipo assim, se você tocar nele, a gente vai te destruir. Sabe, você fala assim, putz, sabe, incrível. E outra coisa também que eu gostaria de comentar sobre o último livro. Gente, eu achei muito bonita a cena de sexo da Clary e do Jace. Nossa, gente, é sério, eu achei uma cena tão bem construída, é uma cena assim... eu sei que não é apropriado ali pelo lugar em que eles estão, mas estava ali a calmaria e ele a leva ali pra aquele lago. E assim, como a Cassandra Clare, sabe, ela descreveu a questão dos beijos indo ficando mais forte, mas assim, ele sentindo... Ai, gente, ficou muito bonita a cena de sexo dos dois, sério, eu gostei. E teve uma das partes que eu mais ri no livro. Gente, eu tive que fechar o livro pra rir. E é uma coisa tão besta, mas é muito Simon, e por isso que ele é um dos meus personagens favoritos. Que eles estão ali. Eles estão ali, né, em Adam, que eu pus como submundo na minha cabeça. E aí tem uma parte em que o Jace comenta que eles estão ali em outra dimensão. E que nessa dimensão meio que tudo ficou diferente do mundo do qual eles vieram. E aí... E aí o Simon, o comentário, assim, ele fala assim, it's like Planet of the Apes, except that was the future. Ai, meu Deus, os comentários. Então, assim, é uma das coisas que eu amo nos livros da Cassandra Clare, porque mesmo quando eles estão ali num perigo, alguém solta os comentários, assim, principalmente é o Simon, gente.
Ai, por quê? Por que a Cassandra Clare fez aquilo, sabe? Ai, gente, eu amei, eu amei. É o meu livro preferido da série, sério. E assim, isso tem várias partes, eu não marquei todas, mas durante toda a série tem essas tiradas, assim, e essas piadinhas, e é incrível. Sobre City of Lost Souls, não vai dar pra eu comentar sobre todos os livros, né? Até porque eu não quero que vocês descubram os livros por si. Pra quem, né, tá assistindo essa parte do vídeo e recebeu muitos spoilers agora, mas o City of Lost Souls tem uma das cenas mais lindas de Sizzy, que é do Simon e da Izzy, gente. É uma das cenas mais bonitinhas do mundo, assim, que ele tá lá, ela tá meio tipo drunk, né, ela tá bêbada e ela o chama, então, ali pra casa do Magnus. E ele chega lá. A City of Lost Souls tem uma das cenas mais lindas de Sizzy, que é do Simon e da Izzy, gente. É uma das cenas mais bonitinhas do mundo, assim, que ele tá lá, ela tá meio tipo drunk, né, ela tá bêbada e ela o chama, então, ali pra casa do Magnus. E ele chega lá, quando ele chega lá, ele deita ali com ela. E aí ela então pede pra que ele conte uma história pra ela. E aí ele meio que fala que ele não sabe nenhum conto de fada, nem nada do tipo, nenhuma bedtime story. Mas ela pede pra ele contar qualquer um. E aí ele vai e fala assim, In a galaxy far, far away. Muito bonitinho, gente. E aí depois ela tá falando alguma coisa assim mais pra frente, eles estão numa reunião e ela fala, porque ele contou uma história, porque ele tentou me distrair. Aí ela meio que tá reclamando, sabe? E aí ele fala assim, eu te contei toda a história de Star Wars. É muito bom, gente. É incrível, incrível. O máximo que eu quero comentar, gente, eu esqueci de muita coisa, porque eu tô tão, assim, com o último livro, que eu meio que ainda tenho que filtrar aquele último livro, mas é isso, eu meio que vim aqui pra falar pra vocês que essa série aqui e essa série aqui são simplesmente incríveis e que vocês, assim, é must read, vocês têm que ler essa série. É muito boa, as duas séries no caso, e dê uma chance, gente. Se você não gostou do City of Bones, tenta o City of Ashes. Se não tá funcionando, lê o The Infernal Devices, mas eu super recomendo que vocês comecem por esse aqui, tá? É isso então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se você gostou, dá um like aí no vídeo, também comenta aí embaixo, compartilhe e vá lá na page do Facebook também curtir. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Até mais, pessoal!